Olá, eu sou o Marcos e está começando mais um podcast do curso de Psicologia da FAG. Olá, eu sou a Letícia e hoje nós vamos falar sobre a escuta especializada. E trouxemos uma convidada muito especial. Ela é psicóloga, Célia Cortelete. Isso. Seja muito bem-vinda, Célia. Obrigada. Então, se apresenta pra gente, seu nome, sua formação, onde você Meu trabalha. nome é Célia Regina Cortelete, eu sou psicóloga já há 42 anos, sou formada pela PUC do Paraná, tenho um CRP bem pequenininho, 0457, e trabalho com crianças e adolescentes desde que me formei. Então, tenho especialização em ludoterapia e em psicologia jurídica. Há 31 anos eu passei num concurso da prefeitura e fui convidada a trabalhar numa delegacia de polícia, a princípio com atendimento às mulheres vítimas de violência. E assistindo crianças sendo entrevistada por policiais, aquilo começou a me chocar, porque uma linguagem adulta sendo dirigida a crianças, perguntas extremamente incisivas, assim, tem que falar a verdade, isso aqui é uma delegacia, se você mentir, isso está errado, você vai ser corrigido, algumas coisas assim. E fui começando, então, a sugerir aos delegados se eu não poderia fazer a entrevista, né? Na verdade, era uma entrevista psicológica, seria a oitiva, né, em termos jurídicos desta criança, mas eu faria a entrevista com essa criança numa linguagem acessível a ela, brincando através da ludo, na verdade, né, porque não é uma terapia que vai fazer ali, e eu elaboraria um documento que chama relatório psicológico, e ele instruiria um inquérito policial. Então, isso há 31 anos atrás eu já desenvolvo. E agora, né, com o advento da lei aí 3.431, a gente tem a escuta especializada, que é uma entrevista aberta, né, sem ser dirigida, onde a criança pode falar o que ela quiser, se ela quiser, o tempo que ela quiser, a respeito da violência que ela foi vitimada. Qualquer tipo de violência que ela tenha sido vitimada. Que daí agora é a escuta especializada. Né? Você bem disse no anterior, antes da gente começar aqui, que não é uma técnica, né? Escuta especializada, é uma lei, né? Existe uma lei, né? Que é a lei de atendimento a crianças e adolescentes vítimas de violência, que é 13.431, e que ela fala sobre o depoimento especial e a escuta especializada, tá? Essa lei, a escuta especializada, na verdade, ela vem com 2 ou 3 parágrafos só e ela não define exatamente qual é a finalidade da escuta especializada. E nós fizemos uma nota técnica quando nós estávamos no conselho, ainda como conselheiras, eu e mais algumas colegas, nos debruçamos sobre a lei, sobre o ECA e fomos estudar exatamente o que é que a gente poderia fazer, documentar, para orientar os nossos colegas psicólogos sobre, na verdade, a escuta especializada. Porque os 2, 3 parágrafos que diz ali, fala que a escuta é realizada para a finalidade da proteção integral. Qual é essa finalidade? Né? E então, daí fizemos todo um trabalho, saiu a nota técnica que foi publicada, está lá no site do Conselho, para orientar os nossos colegas sobre o que poderia ser feito dentro de uma escuta especializada. Tá? Então, assim, eu vou falar posso falar um pouquinho, né, sobre a escuta. Então, eu vou colocar um caso, uma situação. A criança chega na delegacia, eu trabalho dentro de um NUCRIA agora, mas eu trabalhava antes dentro de uma delegacia da mulher. Nós temos uma sala especializada, uma sala com brinquedos, nós não temos jogos interativos, porque nós não temos tempo para esse jogo interativo, mas nós temos brinquedos ali onde a criança, se quiser, vai interagir com esses brinquedos. Pode nos convidar para brincar ou não. Fazemos um rapport já na sala de espera. Olá, quem eu sou, quem é você sabe o que você veio fazer aqui, aqui é uma delegacia, você quer conhecer a delegacia, podemos conversar um pouquinho, você quer ir na minha sala, sempre assim, respeitando a vontade da criança. Se a criança disser, eu não quero ir,
ela não vai. Tá? A gente conversa mais um pouco ali na sala de espera, a gente brinca um pouquinho, interage com alguma coisa ali, e daí eu proponho para ela se ela gostaria de voltar num outro dia e conhecer a minha sala. Então, fica em aberto. E a criança acaba concordando em voltar num outro dia. A gente já fala, quando a gente pede para a criança vir na delegacia, a gente já explica para pais, conselheiros tutelares, que ninguém vai insistir. Porque a gente vive muita situação assim. Eu vim de casa, peguei um vale transporte, perdi meu dia de trabalho para essa menina vir falar o que aconteceu com ela, e chega aqui, ela diz que ela não quer entrar, então a mãe começa, vai, filha. Filha, não pode, você está perdendo aula, eu estou perdendo... Filha, vai. Então, é uma insistência muito grande e que já causa uma tensão, e a criança já vai entrar já assumindo uma responsabilidade, porque o que ela vai falar ali durante a escuta especializada é uma revelação de alguma coisa muito ruim que aconteceu com ela. Ela vai dividir aquela coisa muito ruim com um estranho, porque ela não me conhece. Por mais que eu me apresente, que eu me mostre empática, simpática, ela não me conhece. E ela vai revelar uma coisa que causa dor a ela, né? Seja um tapa, seja uma ameaça, seja uma agressão mais séria, mesmo uma violência sexual. Ela vai dividir com o estranho. E daí ela já vem com essa responsabilidade. E dependendo do que ela vai falar ali para mim, ela vai afetar uma estrutura familiar inteira. Principalmente quando o agressor é do núcleo familiar, quando a violência é intrafamiliar. Né? Então, ela já vai carregar essa responsabilidade de, às vezes, desorganizar uma família por conta desta revelação. Tá? Então, assim, é muito peso, né, nas costas de uma criança. Nós estamos falando de criança a partir de 3 anos de idade, que vão para uma escuta, né, até adolescentes aí até 18 anos. Então, assim, é muito pesado o que acontece ali, por isso que a gente usa muito do brinquedo. Então, a gente coloca, né? Eu inicio sempre assim, você sabe onde você está? Ah, minha mãe disse que eu vim aqui tomar uma injeção. Não, mas eu não sou médica, não sou enfermeira, eu não vou dar uma injeção, eu sou uma psicóloga, aqui é uma delegacia de polícia, e eu gostaria de saber de você, se você gostaria de conversar comigo sobre algumas coisas que podem ter acontecido na sua vida. Tudo bem? Você sabe por que você foi trazido aqui? Ah, será que é porque eu contei na escola que o vovô fica colocando a mão no meu pipiu? Será que é isso? Como que é isso? Conta para mim como é que é essa história. Aí a criança começa a contar. Então, ele fala assim, o meu vô fica colocando a mão no meu piu-piu. Ele tem 2 vô. Eu preciso saber qual dos 2 é. Então, a primeira pergunta que eu vou fazer, qual o nome do vovô? Aí, geralmente, vem um apelido, vô Nico, vô Zeca, vô, tá? Então, tá. Esse vovô é papai de quem? Ah, é papai do meu papai. Então, tá bom. Então, já, né, é da linha paterna. Isso aconteceu, foi uma vez só que aconteceu? Como é que foi? Então, assim, dependendo da idade da criança, eu pergunto quantas vezes isso aconteceu. Porque a quantidade vai aparecer a partir dos 5 anos de idade, 5, 6 anos. Antes ele não tem. Tá? Ele pode dizer assim, foi 2 de muitas vezes. E daí, foram muitas vezes ou foi 2? Do jeito que ele me falou, vai ser colocado no relatório. Tá? Foi 2 de muitas vezes. Então, daí eu já explico, né, depois na minha conclusão, que ele não se situa no tempo e no espaço, que ele não tem noção ainda de quantidade. Ele pode dizer, numérica, ele pode dizer muitas ou poucas vezes, mas a quantidade ele não pode dizer. Então, assim, essas questões todas do desenvolvimento da criança, a gente coloca na nossa conclusão, como está. Por quê? Quem vai ler isso são operadores do direito. É o delegado, é o promotor de justiça, é o advogado de defesa e é o juiz, que não tem, às vezes, noção do desenvolvimento de uma criança. Tá? E eu já acompanhei várias situações em audiência de instrução e julgamento, que seria um julgamento, na verdade, mas ela tem esse nome, onde o advogado de defesa pergunta para uma criança de 4 anos assim, quando foi que isso aconteceu? Aí a criança diz assim, foi ontem, domingo. Mas ontem foi segunda-feira. Tá? Daí ele fala, meritíssimo, essa criança está mentindo, porque ontem foi uma segunda-feira.
tá? A criança não se situa no tempo e no espaço. Ele pode dizer amanhã, terça, amanhã, sexta, amanhã é terça, né? E ele pode também dizer assim, aonde isso, quando isso aconteceu? Foi, não sabe. Não sabe falar. Então, quando você dá referências, você está conversando com a criança, dela fala, então eu pergunto, foram muitas vezes ou foram poucas vezes? Daí ele fala, foram poucas vezes. Tá, quantas vezes? Isso aqui é pouco? Não, isso é muito. Então tá. Isso é pouco? Isso é pouco. Então, e daí eu coloco, mostro nos dedos, na mão, 5 dedos, e ele diz que isso é muito. Mostro 2 dedos, então vai ficar entre esses 2 números, tá? A outra situação. Então, eu preciso saber quem foi, quando foi, aonde foi, quantas vezes foi, para quem contou. E o que fez, tá? Então, já sei quem foi o vovô. Quantas vezes ele já me disse que foram poucas vezes, né? Então, aí eu pergunto, eu tenho que saber quando foi. Aí eu pergunto, você lembra quando foi que aconteceu isso? Daí ele me fala, foi ontem, sexta-feira. Não foi ontem, porque o BO foi feito em abril. Então, não foi ontem. Eu já tenho essa noção, certo? Então, eu pergunto assim, você lembra quando isso aconteceu? O que você estava fazendo na escolinha? Aí ele fala para mim assim, eu estava fazendo cestinha do coelhinho da Páscoa. Tá bom, já me situei no tempo e no espaço. Eu forneci para esta criança uma orientação espacial, certo? Um temporal, na verdade, né? Aonde, que evento aconteceu perto para essa criança se situar no tempo e no espaço. Então tá, então eu já tenho mais ou menos o tempo, teria sido em abril, né? Antes de ser feito esse BO. A outra situação que eu pergunto para ele é assim, que horas isso aconteceu? Porque o agressor, porque ali diz, quando eu cheguei em casa do trabalho, eu vi o meu pai colocando a mão dentro da calça do meu sogro colocando a mão dentro da calça do meu filho. Mas ele tem que me dizer que horas isso acontecia, né? Aí eu pergunto para ele, você lembra se você já tinha tomado café? Já. Você tinha almoçado? Já. Você já tinha voltado da escola? Já, porque eu vou para a escola de manhã. Então, tá bom. Então, foi no período da tarde. Tá? A mamãe estava em casa? Não, só estava eu e o vovô. Tudo bem. Então, vocês conseguiram já perceber quantos dados essa criança me passou, brincando e conversando comigo sem que eu fosse incisiva em nenhuma pergunta? Sim. Isso é escuta especializada, Sim. tá? É a gente tentar não agredir a criança, não especular além daquilo. Mas eu não entendi o que é que o vovô fez. Você pode me explicar? Aí ele chega, tem casos em que ele fala assim para mim, eu vou te mostrar onde ele pôs a mão. Eu digo para ele, você não precisa me mostrar, você pode só me dizer que lugar que foi. Daí ele coloca assim, porque de repente, já tive uma situação onde a menina baixou a calcinha dentro da minha sala de atendimento. Tá? Então, para que isso não aconteça mais, eu já digo para as crianças, não precisa me mostrar o que foi que aconteceu. Assim, pega na boneca e mostra, ou aponta no lugar para você. Daí ele pega a mão, coloca a mão dentro do meu shorts. E daí ele aperta o meu pipiu e faz pi, 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 pi. Tá? Então, a criança me descreveu tudo. Você contou para alguém? Não, eu não contei. Quem contou foi a minha mãe, porque ela viu. Exatamente como está no boletim de ocorrência. Tá? E tem crianças que vai chegar para mim e falar assim, eu não vou falar nada. Sim, tudo bem. Uma adolescente, por exemplo. Eu falei para ela assim, você só foi chamada aqui porque você revela numa sessão de atendimento no CAPSI. Tá? Em que você está indo para o CAPSI porque você foi vítima de violência sexual. E como você é uma adolescente, você é menor de idade, nós temos a obrigação legal, em qualquer serviço, qualquer profissional, de fazer uma notificação compulsória. E essa notificação foi feita, veio para o Nucria, então por isso que você está aqui. Porque nós gostaríamos de saber se você quer falar sobre isso. Eu não vou falar sobre a violência que eu sofri. É um direito que você tem, você consegue entender
que a partir daí vai ser respeitada a tua vontade e nada vai ser feito legalmente com relação a isso. É exatamente isso que eu quero. Tudo bem. Isso vai no relatório, tá? E o promotor e a delegada não vai oferecer denúncia e provavelmente, como tem uma notificação, ela faz um arquivamento e encaminha para o promotor de justiça com relação a isso. Porque nem a mãe sabia que ela tinha contado para a psicóloga que ela foi vítima de abuso, mas não quem abusou. Tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Em todos os serviços, as revelações espontâneas podem acontecer. Sempre que uma revelação espontânea acontecer, ela deve ser feita uma notificação para o Conselho Tutelar ou para uma autoridade policial. Isso chama daí notificação. E ela vem de uma revelação espontânea. Então, nós temos aqui 3 documentos, certo? Revelação espontânea, que vai ser feita uma notificação. Um relatório psicológico, que é feito na escuta especializada. E depois nós temos o depoimento especial, que vai acontecer lá na audiência de instrução e julgamento, que é o chamado depoimento sem dano, que vai acontecer lá dentro da audiência de instrução e julgamento, numa sala como essa aqui, com o microfone, com brinquedos, onde vai estar um técnico, seja ele assistente social ou psicólogo, conversando com essa criança. Ela vai estar sabendo que ela vai estar sendo filmada, vai ter um microfone na frente dela, vai ser explicado para ela que ali vai estar, a partir daquele espelho, ou na sala ao lado vai estar o juiz, o promotor de justiça, o advogado de defesa e o suposto agressor. E que eles vão poder fazer perguntas. E essas perguntas são feitas aqui, ó, no fone que eu tenho no meu ouvido. E eu vou ver quais são as perguntas cabíveis para fazer para você. Você concorda em fazer o depoimento especial? Se ela disser que sim, tudo bem. Se ela disser eu não quero que eles escutem o que eu estou falando para você, o juiz decide o que vai ser feito. Tá? Então, tudo isso veio para que a gente protegesse a criança. Porque quando a gente diz assim, depoimento sem dano, tem dano. Lógico que tem dano. Você veja bem, tem uma revelação espontânea. A criança conta o que aconteceu. Ela vai para a delegacia, ela vai participar de uma escuta especializada. Por mais que seja assim, do jeito que eu contei para vocês, do jeito que eu faço, do jeito que eu coloquei, parece suave, mas ela está sendo agredida. Tirei essa criança da casa dela ou da escola, estou provocando que ela me repita a violência que ela sofreu. E depois ela ainda vai repetir tudo isso em audiência de instrução e julgamento e vai ser checada, porque é certeza que o advogado de defesa vai fazer muitas perguntas para ela. Tá? Então, você vê bem, então a gente coloca que são depoimentos com menores danos, mas os danos acontecem sim. E a gente espera que essa criança, quando chega no depoimento especial, que isso geralmente demora 6, 8, 1 ano, 2 anos. Eu participei de uma audiência de instrução de julgamento da semana passada, onde a violência aconteceu em 2016. Nossa. A menina tinha 9 anos. Hoje era uma adolescente na audiência. Tá? Então, olha quanto tempo, né, para que isso aconteça. Então, a gente espera que quando ela vá para a audiência de instrução e julgamento, ela já tenha passado pelo processo psicoterápico, que ela já consiga resgatar essa autoestima que foi mutilada dentro desse processo de violência, tá? Que a família já tenha sido atendida pelo CRAS, pelo CREAS, né? E que as coisas já estejam, pelo menos, mais leves para ela, que todas as culpas que ela possa ter carregado, da família ter sido desorganizada, de terem apontado o dedo para ela, Lei, você denunciou teu pai, está faltando comida dentro de casa, porque tudo isso acontece. Isso são dados reais que a família vai cobrar desta criança, porque revelou, porque agora eu estou com muita raiva. Eu venho aqui, faço um BO e eu quero justiça, justiça. Em algum momento, a questão social vai pesar. Quando a questão social pesar, eu vou cobrar de quem revelou. Porque você poderia ter contado para mim e não ter contado na escola, porque foi a escola que fez a denúncia. Eu ia brigar com o teu pai e eu ia explicar para ele que ele não deveria mais fazer isso ou com o teu padrasto. Sabe? Eu teve uma situação
na delegacia em que a adolescente chegou para mim, contou o que tinha acontecido. Não era, ainda não tinha mudado a lei, ainda passava como ato libidinoso. O padrasto ela estava lavando a louça, o padrasto encostava nela, não esfregava, não punha a mão, nada, ele encostava o órgão genital, simplesmente encostava nela assim. E aquilo foi incomodando, e ela começou a apresentar problemas gástricos, e num dia ela passou muito mal na escola e contou para a pedagoga que ela não aguentava mais, que cada vez que ela ia lavar a louça, o padrasto fazia isso e tudo mais, e foi feita a notificação. E ela foi chamada na delegacia, a mãe ficou sabendo do que acontecia ali na delegacia, e daí a mãe fez o boletim de ocorrência e tal. Uma semana depois, e a menina me contando com muito sofrimento, chorando intensamente. E ela falando que ela está se sentindo vulgar e que ela tinha medo que dali passasse para outros tipos de comportamento, até a consumação de um estupro real e tudo mais. E uma semana depois ela vem na delegacia com a mãe e ela fala assim: eu preciso conversar com você. Eu falei: pois não, vamos até a minha sala. Olha, eu menti para você. Eu falei: você mentiu para mim? Eu menti. O que você mentiu? Não é assim, eu tenho a impressão que ele se encosta em mim, mas ela conversando comigo, os lábios tremiam, a mão tremia, sabe? Então, o comportamento não verbal, ele precisa ser observado em todos os tipos de entrevista. Sim. Tá? Porque a gente não pode esquecer que nós, enquanto psicólogos, bons observadores, tá? A gente tem que observar tudo. Postura, tremor, gagueira, cabelo, sabe? Todos os trejeitos que acompanham, os comportamentos que acompanham a fala. E essa menina me demonstrava que ela estava muito, muito nervosa e, assim, descontente com o que estava ali. Ela estava nervosa realmente. E quando ela me fez a revelação, ela tinha comportamentos de soluçar, ela falou pouco sobre o que aconteceu, mas o sentimento que ela carregava, sabe, da violência que ela sofria, era muito intenso. Então, pela minha experiência, eu já tinha visto que ela não poderia inventar, a não ser que ela fosse uma atriz tipo Fernanda Montenegro, sabe, para me enganar daquele jeito. Aí eu falei para ela: olha, então tudo bem, eu vou fazer uma nova escuta, vou colocar no papel isso que você está me dizendo, e eu queria que ficasse muito claro para você que o nosso objetivo aqui é só te proteger, né? É pedir o afastamento dessa pessoa, que a sua mãe tenha consciência do que estaria acontecendo, mas já que você diz que ele vai ser preso, não, acho eu que ele não, ato libidinoso na época não prendia, porque não era estupro de vulnerável. Não, eu acredito que não, ele vai responder um processo, ele vai ficar com o nome sujo. Ai, que bom, então eu vou contar para você. Eu cheguei em casa e a mãe falou para mim assim: esse aparelho que tá na tua boca é teu padrasto que pagou. Esse tênis que está no teu pé é o padrasto que pagou. Agora eu quero ver quem é que vai comprar o gás para cozinhar a comida que você come. Olha a responsabilidade que foi colocada em cima dessa menina. Então, ela só tinha uma maneira: recuar, tá? É desmentir o que ela tinha falado ali. E ficou muito pior, né? Ficou muito pior, porque tudo que ela me falou foi para um novo relatório. Esse sujeito foi afastado com uma medida de proteção, né? O afastamento do lar por conta de estar pressionando a vítima. E, para minha surpresa, 4 anos depois, na audiência de instrução e julgamento, nós nos encontramos numa antessala e ela já estava bem maiorzinha, né? A menina na época tinha 12, já estava com 16, e ela sentou do meu lado e dela falou assim: olha só o que aconteceu, aquele nenê que está no colo é filho dele. E agora estão aqui no julgamento dele. Minha mãe casou com ele e teve um filho. Eu falei: e você, como é que está? Ela falou: eu estou bem, porque eu sei me defender. Eu falei: então tá bom. Então é isso. Então são realidades que a gente vive, né? E a gente encara no dia a dia situações assim.
absurdas. Se você perguntar para mim agora, eu não estou deixando nem você fazer pergunta, você reparou? Mas é bom assim, vai indo. Se você perguntar para mim, tá, mas e se for um bebê? Acontece. Fraldinha suja de sangue, tá? Criança com a vulva dilacerada, com marcas, tá, de chupão na vulva, com ânus com uma fissura, tá? Bebês de 3, 4, 5 meses, 8 meses, tá? Uma criança de 8 meses que chegou no HU e é assim. Nós temos uma interface com vários serviços, tá? O trabalho da jurídica, ela faz a interface com várias, então nós fazemos com assistência social. Então, a criança, quando ela vai para o CREAS, nós trocamos informação com as psicólogas do CREAS. Ela sai da delegacia com um encaminhamento para o CREAS, por escrito, tá? Já com a audiência marcada, a consulta marcada para o CREAS. Então, ela já sabe que dia e que horas que ela e a mãe vão se apresentar no CREAS. Lá, ela vai passar por uma entrevista com uma psicóloga e a família com outra psicóloga, tá? Então, ali vai receber o atendimento psicossocial. Nesse encaminhamento, nós fazemos uma curta descrição. Criança revela ser vítima de violência sexual ou de agressão física por membro da família, intrafamiliar, por um vizinho, pelo amigo do filho. Então, assim, ela já tem alguma diretriz por ali. Quando a mãe chega e fala, ela é uma mentirosa, isso não é verdade, eu duvido, meu marido jamais colocaria a mão nela, nada disso, tal, a psicóloga que vai fazer o atendimento da criança entra em contato conosco, aí é pessoal, não é pelo telefone, não é pelo WhatsApp. Ela vai até a delegacia, ela fala assim, fala um pouco da escuta para mim. Aí eu digo para ela assim, olha, o que eu posso te dizer é que eu acredito no que a criança está falando. Ela trouxe fundamentos, tá? Uma criança da idade dela não dá detalhes do que aconteceu sem ter vivido a situação. Eu não vou contar o que a criança me contou. E ela tem que acreditar no que eu estou dizendo. Aí a psicóloga já sai, então, com 2 versões do fato. O que aconteceu, o que realmente a criança está revelando e o que a mãe quer que o CREAS acredite. Tá? Então, nós temos essa interface com o CREAS. Aí nós temos o CRAS, que precisa ir na casa, ver como é que essa criança está vivendo, qual é a situação social dessa criança, se está faltando alimento, né? Se ela é nutrida, desnutrida e tudo mais. Então, nós temos essa interface com o CRAS. E temos uma interface com a saúde, mas só com a hospitalar. Sim. Tá? Com a entrada da criança no hospital, UPAs, para verificação, né, do que se esse machucado que ela está apresentando pode ser uma assadura, pode ser uma sarna, pode ser um intestino preso que causou uma fissura. Então, nós precisamos da fala do médico ali para nós e precisamos do perito do IML. Lá em Maringá, o perito vai dentro do hospital, não precisa mandar a criança para o HU, não precisa mandar para o IML quando a violência acontece em 72 horas. Se a violência é crônica, ela vai para o HU, que já passou das 72 horas. Mas lá no HU, por exemplo, eu preciso... a gente faz trocas, né? No caso dessa menininha de 8 meses, a assistente social ligou chamando que a psicóloga fosse para o HU. Não posso fazer escuta com uma criança que não adquiriu a fala ainda. Sim. Mas posso dar uma observada no que está acontecendo ali, certo? Então, eu fui para o hospital, a mãe extremamente nervosa, chorosa, porque a mãe trabalha, ela é separada e quem cuida é o avô paterno, tá? E a menina estava com sangramento. A fralda estava suja de sangue. E ela apresentava uma pequena fissura no ímen. Tá? Então, alguma coisa aconteceu que lesionou essa menina a ponto de causar um sangramento. Nós não tínhamos a fala de ninguém. Tá? Mas essa moça, ela tinha irmãos, ela tinha primos que frequentavam a casa dela. E daí? Como é que foi? Aí, a médica que estava fazendo atendimento, que era uma pediatra, ela atende em parceria a ginecologia junto com a pediatria.
atendendo e colhe material, né? Eles também colhem material que é mandado daí para o IML. Na época, agora o perito vai lá no local. E ela pega a fralda, no que ela bate a fralda, um pelo pubiano na fralda. Catou aquele pelo, mandamos para Curitiba, né? Para o IML de Curitiba, para criminalística, e foi feito o exame de DNA, e o avô tranquilo, e quem frequentava a casa, todo mundo, não, eu dou, a menina não fala quem é, eu me senti super seguro. E era o avô, o abusador. O DNA bateu com o avô. Sabe, então, assim, essas parcerias que a gente faz, essas interfaces, elas são muito importantes, porque o CREAS tem um olhar psicossocial. O CRAS também, né? São de atendimento familiar. Como é esse núcleo? Eles podem fazer um diagnóstico para nós. A saúde é a última instância lá, mas a saúde hospitalar, o olhar da psicóloga hospitalar é diferente. Como é que ela está reagindo à estada nela no hospital? Se ela é uma criança que ela foi vítima, por exemplo, uma adolescente que foi vítima de abuso aos 14 anos de idade, e ela quer televisão no quarto, e ela quer saber, nossa, quem é esse gato que passou aqui pelo... Gente, quando você sofre um abuso sexual, você está acabada, desfacelada. Você está em sofrimento total. A primeira coisa que você faz é se encolher dentro de você. Quando você vê uma adolescente toda festeira com relação a isso, a gente bota o pé no freio e vamos devagar. Vamos ver exatamente o que foi que aconteceu. Tá? Pode ter acontecido uma relação, mas não um estupro que foi cometido porque ela é maior de 14 anos. Pode não ser um estupro, pode ser que ela tenha sido pega em alguma situação e ela teve que mentir em casa que ela foi estuprada, tá? Mas ela não está demonstrando sofrimento nenhum. E pode ter sido uma relação consensual, onde não houve uma grave ameaça e nenhuma violência física. Porque a partir de 14 anos, o estupro só é configurado se for acontecer dessa maneira. Uma grave ameaça, uma faca no pescoço, eu vou matar a tua família, vou colocar veneno em todo mundo, tal, ou uma violência física, tá? Agressão mesmo, tapa, chute. Esse tipo de violência, ela acontece muito quando ela é extrafamiliar, quando acontece na rua. Você saiu da faculdade, está indo para o ponto de circular, pegar um ônibus e alguém te pega pelo cabelo, te arrasta para o mato e ali ele te agride, ele te bate. Isso é muito característico de alguém, tá, que pegaria qualquer pessoa que estivesse ali para cometer esse ato. Já a intrafamiliar são pessoas conhecidas da confiança da criança. E a extrafamiliar, de vizinhos que circundam por ali, vizinho, amigo de pai, amigo de irmão e tudo mais, são pessoas conhecidas da criança. Agora eu vou deixar vocês perguntarem. O que eu queria saber, Célia, é quanto a essa questão que você falou de muitas vezes a criança ter que falar em vários locais. Sim. A escuta, você falou que ela gera um documento. É sigiloso. Esse documento é sigiloso, né? Ele serve o quê? Para fazer com que essa criança não tenha que se revitimizar, por exemplo? Como que funciona isso? Então, assim, a escuta especializada por exemplo, agora, né, dentro do que eu faço, ela vai instruir o inquérito policial. A proteção está assim, ninguém mais dentro da delegacia vai conversar com ela. O promotor de justiça não vai conversar com ela para oferecer a denúncia. O juiz não vai conversar com ela para afirmar que o processo vai ser feito, tá? Porque pode ser que a gente faça a escuta, a delegada ofereça a denúncia e o promotor descaracterize o crime. E daí não vai, tá? E o juiz acate a fala do promotor de justiça. Então, nós temos nuances aí jurídicos, né, que tem um trâmite para acontecer. Então, a nossa garantia é que, a partir do documento elaborado, nem a delegada conversa com ela, nenhuma autoridade policial vai conversar com ela, nem judiciária, e nem o promotor de justiça, tá? Mas, assim, no CREAS, as meninas não vão pedir para ela o que aconteceu. Ela vai contar quando ela quiser, se ela achar que ela deve
contar. A gente espera que na psicoterapia, na saúde, ninguém vai perguntar para ela, conta para mim como é que foi a violência que você sofreu. O processo psicoterápico não é assim, não é? Ela é uma vítima de violência sexual, ela vai passar por um processo psicoterápico como qualquer outra criança passaria, né? Oi, como é que você vai? Tem todo aquele rapport. Vamos conversar um pouquinho. Você sabe o que é uma terapia? Eu vou te explicar o que é uma terapia e tudo mais. E se ela quiser brincar, e se é através do brinquedo, lá na quarta, quinta, sexta sessão, ela começa a falar alguma coisa, maravilha, que ótimo, tá? E assim, então veja bem, a saúde só sabe que ela foi vítima porque nós temos em Maringá vaga zero na saúde para vítimas de violência sexual. Então, ela não entra em fila para atendimento psicoterápico. Então, ela só sabe disso e essa vaga zero vai mediante encaminhamento da autoridade policial. Tá? Então, elas sabem que é uma criança vítima de violência. Nós não temos resultado, a saúde não devolve para nós quanto tempo de terapia, se ela saiu de lá em alta, se ela saiu em alta a pedido, nós não temos essa devolutiva. Mas a gente sabe que ela está indo para a saúde. Lá no judiciário vai ser perguntado, fez terapia? Como é que foi? E daí o juiz pode, em algum momento, pedir para o terapeuta fazer um relatório psicológico sobre o estado emocional desta criança. Sim. Se durante o processo psicoterápico ela revelou que foi vítima de violência sexual, violência física, tortura, seja lá qual violência, a psicóloga vai colocar que, em decorrência das violências praticadas, a criança apresentou quais comportamentos no processo psicoterápico. Tal, sem dizer qual foi a violência. Certo. Porque o contexto é outro, o olhar é outro. O trabalho do CREAS, um relatório psicossocial, na visita psicossocial, chegamos lá, conversamos com a mãe, percebemos uma mãe extremamente ativa, acolhedora, tal, sabe? É um olhar social, é um outro documento que acompanha o inquérito policial. O meu é pontual, o meu olhar é ali, naquele momento, com o que a criança está falando, tá? E o depoimento especial vai juntar tudo isso com a entrevista com a criança ao vivo. Perfeito. Tá? Eu entendo que a escuta especializada ela é direcionada única e exclusivamente para a criança e para o adolescente, enfim. Você poderia falar um pouquinho sobre, ou se você tem um contato, sobre como é o perfil do agressor, por exemplo, como que a família age? Assim, nós não podemos atender duas pessoas da mesma família dentro do nosso consultório. Você imagina eu ouvindo o que uma criança está me dizendo, eu fico pensando assim, se eu teria disciplina, já com a idade que eu tenho, com o tempo de psicologia, se eu teria disciplina e autocontrole para não voar no pescoço de quem tocou nessa criança. Sim. Não teria. Eu não conseguiria me separar, sabe, assim, nossa, eu tenho um trabalho técnico comigo, onde eu converso com a criança, eu converso com o agressor e faço um relatório dos dois. Não consigo. Eu não consigo. Tanto é assim, que quando é um adolescente, o violador, tá? Ou que chutou, ou que agrediu, ou que abusou da menina ou do menino, esse adolescente, ele é vulnerável também e ele precisa de atendimento. E quando o promotor liga para mim e fala assim, eu preciso que você atenda, eu digo para ele, o senhor escolhe qual dos dois. Porque são promotores diferentes. Então, os dois estão na vara de família, um na vara especial de atendimento a crianças vítimas e outro numa vara de atendimento a adolescentes que cometeram alguma infração penal. Tá? Então, eu falo para ele, qual dos dois o senhor quer que eu atenda? Não, eu quero que você fique com a vítima, então eu vou ficar com a vítima. Aí ele que procure outra psicóloga para fazer isso. A do fórum, tá? Ou, quem sabe, coloca uma psicóloga na delegacia do adolescente. Mas não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Não tem condições, né? Célia, assim, pra gente já ir pro final, né? Você falou bastante anteriormente, né?
sobre a importância do sigilo. Sim. A gente está falando, né, o nosso podcast tem essa ideia de falar com acadêmicos. Queria que você falasse um pouco sobre essa importância do sigilo. É assim, nós, já enquanto fomos conselho, já fui várias gestões conselho, e enquanto profissional que trabalho, já fui supervisora de psicologia jurídica numa faculdade, professora de psicologia jurídica. Eu fico muito preocupada com comportamentos dos estudantes. E eu acho que a nossa formação, ela é imprescindível e ela está muito ligada ao nosso caráter. Sim. Tá? Então, assim, eu não posso... Eu entro na clínica, no 4º, 5º ano, eu entro na clínica para fazer atendimento, certo? E daí, depois eu fico conversando nos corredores a respeito do que eu observei ali. Tem pessoas que não estão ligadas e que acham que não tem ética. Por exemplo, as secretárias, parentes de outras crianças que estão ali na clínica, clínica escola, né? E nós estamos falando sobre o que está acontecendo. Tudo que nós percebemos, trabalhamos com aluno, enquanto alunos, o sigilo tem que acontecer. Quem responde por isso é o supervisor. Tá? O supervisor, e é na supervisão que deve se discutir essas situações. Tá? Então, é assim, na clínica escola, é dentro do estágio de hospitalar. Por exemplo, a psicologia, no Nucria nós não temos estagiários, tá? Porque eu não tenho como cobrar dele o sigilo para uma escuta. Eu tenho um dever legal, tá? Enquanto funcionária pública, enquanto trabalhar dentro de uma delegacia, enquanto ligado a um processo judicial, o sigilo. Eu não posso quebrar meu sigilo. Além da ética profissional. Enquanto profissional, eu não tenho que abrir. Hoje eu vou fazer uma fala à noite onde eu vou citar vários exemplos. Os exemplos foram todos modificados, mudado sexo, mudado alguns contextos e alguns eu mostro mais a reação, os tipos de crimes que são cometidos, tá? Porque a gente tem que preservar a outra pessoa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu já vi situações onde hospitalar chega no corredor da faculdade falando o que médico disse para o paciente. Você veja bem, ainda expondo o trabalho dela, o trabalho da supervisora, porque ela responde por essa aluna, o trabalho deste médico e da equipe toda do hospital, podendo, inclusive, fechar um estágio por conta disso. E assim é no CREAS, assim é no CRAS e assim é nas unidades básicas de saúde. E até a exposição do paciente, exatamente, né? Do próprio exposição paciente. do paciente. E uma coisa eu digo, marca, hein? A gente marca. E na supervisão a gente sabe aquele que vai longe e aquele que não vai ser um bom profissional. Então, escutem seus supervisores e não esqueçam. Apesar de nós não termos um código de ética para o estudante de psicologia, nós não temos esse código de ética, mas a gente aplica o nosso código de ética porque a gente coloca assim, os estudantes são psicólogos em formação. Para mim, isso é muito claro. Você não é um estudante como do terceirão, qualquer coisa assim, que para você está tudo muito bem, tudo tranquilo. Você está pensando no teu futuro. Você é um psicólogo em formação. A cada ano, você está evoluindo para no 5º ano, tá? Você a gente espera que você seja um psicólogo exatamente formado, né? E dali em diante, tá? A gente tem que correr atrás de supervisões, a terapia é imprescindível, sabe? Como que eu posso tratar das mazelas dos outros se eu não cuido das minhas? Sim. O que eu estou refletindo na pessoa que está ali, sabe? Então, assim, tem isso tudo é processo de crescimento, é processo de formação. Então, acho que é isso. Obrigada, Célia. Imagina. Muito bom te ouvir, ter um conhecimento a mais sobre a escuta especializada, principalmente para quem tem uma bagagem tão grande nessa área. Agradecemos a sua presença aqui, que você volte mais vezes também. Eu que agradeço, porque a FAG já é uma parceira minha, a Claudinha mora no meu coração, Virgem Maria, né? E o convite, sim, sempre que vocês precisarem,
Tá? Com certeza vou corresponder. E nós vamos precisar, sim. Muito Muito obrigado, tá, Célia? Muito obrigado ao pessoal da TV tá? FAG também, né? Sempre aí nos apoiando. É isso. Até a próxima.